Star Wars chegou em um ponto que nem mesmo um reboot consegue salvar a franquia. E por mais que pareça uma boa ideia, se você pensar 5 minutos, isso iria destruir a única coisa que mantém Star Wars de pé hoje em dia, que é a construção desse grande universo que foi feito durante os anos. Então hoje eu tô aqui com vocês pra gente debater justamente isso. Esse vídeo não é uma gastação de tempo só criticando a Disney, na verdade ele é uma carta aberta pra você que ama Star Wars, assim como eu. Eu quero botar aqui alguns tópicos porque eu não vejo as pessoas comentando muito sobre isso. Vou separar tudo aqui bem certinho, mas para deixar claro ali o último tópico, que é o mais importante, seria sobre o reboot em si. Mas eu vou te explicar por que isso vai colocar um prego no caixão da franquia se isso acontecer. Mas vamos lá pro primeiro tópico, que seria as sequels. Cara, a trilogia sequels a gente já sabe, a gente já tá cansado de ouvir o quão ela desgastou Star Wars, ela destruiu Star Wars, rachou a fanbase, então assim, por mais que eu assumidamente odeie as sequels, eu acho que assim, foi um erro muito grande. A Disney construiu, né, as sequels ali sem planejamento nenhum. A gente teve ali filmes que não se complementavam, na verdade diretores ali brigavam entre a construção de cada filme ali posterior. E, cara, quando as sequels ela finalizou ali, deixou uma rachadura enorme ali na franquia, só que apesar do rombo que foi, a gente tava em um ponto ali que eu acredito que a Disney deveria ousar falar, olha, a gente errou, a gente gastou uma grana do caramba, a gente vacilou ali com a fanbase, porque querendo ou não, cara, é uma trilogia da maior mídia, do maior entretenimento de mídia que é Star Wars, então ali você faz uma franquia, nossa, tem um avião passando. Bom, você faz ali uma trilogia de filmes que não tem nada a ver, que destrói, né, o que foi construído ali, o legado anterior, que foi o que fizeram com o Luke Skywalker. Eu nem vou entrar nesse detalhe, que a gente já sabe, vocês já estão cansados de ouvir isso. Mas assim, eu tenho por mim que se a Disney tivesse feito, olha, a gente errou com vocês, porque, cara, esses filmes eles arrecadaram muita grana. Então, beleza, eles erraram, mas deu grana. Então, eu acho que o que eles podiam ter feito era justamente isso, sabe? Falar, a gente errou com vocês, mas a gente tem aqui esse dinheiro, então a gente vai continuar com a franquia, só que agora do jeito certo. Mas não, eles tiveram ali, eles meio que jogaram pra debaixo do tapete e deu o que deu. Então eles tentaram seguir mesmo com o erro que tava ali. Eu, inclusive, cheguei a pensar que talvez eles pudessem, né, indiscretamente ali apagar as sequels, mas não, cara, a gente tá aí seguindo na mesma questão, a gente só deu uns passos para trás, mas a gente já tá caminhando para voltar para aquele mesmo universo. Mas a gente vai precisar agora entrar no segundo tópico, que eu acho que foi um dos mais importantes ali para acabar com a franquia, que seria o arquétipo do Disney Plus e a marvetização das séries. Cara, as séries de Star Wars, vamos lá, The Mandalorian foi um sucesso. Eu sou suspeito pra falar porque, assim, eu adoro as animações, pra mim elas são até maiores do que os filmes, eu adoro animação, inclusive eu tenho uma tatuagem da Ahsoka, que eu sou muito fã de Clone Wars, desde criança ali, e eu não acho que séries são algo ruim, na verdade, séries é bom pra expandir o universo, só que o Star Wars Live Action, ele é muito grande, é um universo muito, muito rico. Então você pegar e fazer uma série, a série ela tem um formato que ela requer uma escrita muito boa pra funcionar. Não digo necessariamente ali que tem que ser um Andor da vida, mas assim, os filmes eles são grandiosos, né? Eles requerem um investimento. E a série muitas vezes ela precisa se estender, ela se arrasta para que mantenha, né, o público ali assistindo. Então, séries da Disney hoje elas vivem de promessa, como é Demolidor, por exemplo. E as séries elas não andam, elas sempre vendem ali uma próxima temporada, mas no fim nunca é grande coisa, entende? Cara, eu quero inclusive que você me diga uma série que ela é grande coisa do começo ao fim. Tirando ali séries antigas ali como Breaking Bad, enfim, eu tô falando ali uma série que é grande como um filme é, completinho assim, redondo, sem prometer para a próxima temporada, sabe? Isso é muito difícil. E isso é bem difícil de encontrar, na verdade. Só que, cara, o formato que a Marvel deixou ali, né, na Disney em si, em geral, é um formato que enfraqueceu muito Star Wars, cara. A gente já sabe que enfraqueceu a Marvel, né? Olha só você ver o que aconteceu aí com a Marvel, mas falando de Star Wars, a gente tinha ali filmes que não precisava ser necessariamente o melhor roteiro do mundo, mas, cara, Star Wars é um evento. Quando você faz um filme de Star Wars, você tá fazendo um evento ali absurdo. Isso já dá pra ver pela questão da bilheteria. Mas aí você pega o live action e transforma ali em série. Eu acho que as séries elas acabaram ali saturando o que é Star Wars no live action, né? O que poderia ter sido feito, por exemplo, em um desenho, ou até mesmo em um filme. Então enfraqueceu muito, muito a franquia. The Book of Boba Fett, Ahsoka... Cara, Obi-Wan, como é que conseguiram errar numa série do Obi-Wan? O meu sonho de infância era ver o Obi-Wan de volta. E isso foi totalmente esquecível.
Ninguém mais se importa com a série do Obi-Wan. Inclusive, se você realmente ama o que foi Star Wars 3, você nem quer que tenha uma série 2 de Obi-Wan, porque não é o que a gente queria. Mesmo que eles voltem, agora já não vai mais consertar, entende? Então, assim, as séries, ela abaixou a régua do que é o live action de Star Wars. Então, sempre que eles lançarem uma mídia nova, sendo de filme, sendo de série, ela no máximo vai arranhar ali a superfície da mediocridade. Então, a gente não vai ter mais algo tão grande, sabe? Porque saturou, as pessoas já nem se importam tanto. E os filmes que foram feitos ali, filmes que a Disney não apagou, a gente tá caminhando pra voltar pra aquela mesma história que a gente teve lá, da Rey, do Kylo Ren, essa palhaçada toda aí que foi feita pela Disney. Então, assim, depois de tanta série medíocre e até mesmo ruim, que empolgação você tem ali de que vai ter um arco tão grandioso que depois ele vai voltar pra aquela trilogia ruim, sabe? Então assim, Star Wars ele enfraqueceu muito, infelizmente, ali na mão da Disney nesse quesito das séries. Acho que foi um dos pilares maiores também para destruir a franquia, justamente pelo próximo ponto que eu vou tocar aqui agora, que seria The Acolyte. Cara, esse aqui eu confesso que é difícil eu falar sobre isso, de verdade. Eu vou até inclusive tomar uma água para preparar a voz. The Acolyte conseguiu a incrível façanha de pegar uma franquia que já estava rachada, com a fanbase em guerra na internet, entupir uma série com ideologia política e um monte de coisa que estragou, destruiu o canon de Star Wars. E eu confesso que eu fiquei assim com o coração na mão quando eu terminei essa série, porque eu acreditei que a Disney tava ali tentando voltar, sabe? Só que quando eles fizeram isso, foi meio que uma piada ali de mau gosto, falando, olha, o que a gente fez aqui com a franquia de vocês. Os fãs antigos de Star Wars, se vocês acham que a gente depende de vocês, não, a gente querendo aqui trazer uma galera nova e cagou pro que foi feito ali anteriormente, porque, sério, foi um desrespeito absurdo. E, cara, de verdade, eu não quero ficar apontando aqui lado político, não é realmente sobre isso o vídeo, mas assim, cara, não teve como, a Disney acabou com Star Wars ali em The Acolyte. Eu, inclusive, quando eu terminei de ver essa série, muita gente que eu acompanhava de Star Wars, eu deixei de seguir no YouTube, eu parei de acompanhar qualquer mídia de Star Wars. Até os jogos, assim, a animação que saía, eu parei de acompanhar porque eu me senti ofendido como fã da parada, tá ligado? Porque, assim, uma questão é uma mídia ser ruim, outra coisa é o que foi feito, né, com a série ali. Porque, assim, eu vejo como um desrespeito absurdo com o que foi feito ali com a fanbase. E muitas pessoas que tinham canais ali de Star Wars na internet estavam defendendo ou tentando ali evitar comentar sobre, sabe? E, cara, você produz conteúdo de Star Wars, beleza, você quer manter ali seu público, você quer manter o seu canal, talvez a Disney te mande alguma coisa, só que como você pega algo que você ama tanto, que cresceu com você, e você deixa uma empresa bilionária fazer isso, ou você relativiza o que aconteceu, não, cara, isso The Acolyte afundou Star Wars em um nível assim, de uma maneira que eu acho que não tem reversão nenhuma, entende? Porque ela pega ali um núcleo muito antigo e muito importante, né? Porque querendo ou não, se você tem ali uma história e essa história, ela tá aqui. O The Acolyte, ela voltou muito atrás, então ela seria a base do que é a história depois. Quando você estraga a base, cara, isso ferra muito o resto da história. Beleza que The Acolyte veio bem antes, né? Aliás, bem depois de tudo aquilo que foi construído, só que tá muito ali embaixo. É uma base de um universo que foi construído, entende? Então The Acolyte não podia errar, e não podia errar muito menos tão pesado quanto errou, entende? Pode parecer que eu tô sendo um viúvo ali de Star Wars, mas, cara, The Acolyte errou muito feio, E aí eu vou entrar já no último tópico, que é o que eu queria discutir aqui com vocês, que seria sobre o reboot da franquia. Bom, o reboot da franquia, eu acredito fielmente que ele não é uma salvação para a história, como na verdade vai acabar com Star Wars definitivamente se for feito. Porque pensa, um reboot hoje em dia, o que você espera de um reboot de Star Wars? Que seria legal? A gente vê o filme ali 4, 5 e 6 do Han Solo, né, da Leia, do Luke sendo refeitos, beleza, ia ser legalzinho, né, ver de novo. Só que depois disso, a gente vai ter um reboot do filme 1, 2 e 3? A gente precisa disso? A gente vai ter ali de novo os filmes da Rey, do Kylo Ren, só que refeitos? Cara, vai ser cansativo, porque você vai pegar uma franquia que é enorme, que é absurda, e você vai transformar em algo do zero, vai enfraquecer demais a história de Star Wars, sabe? E assim, o legal de Star Wars é que ele sempre teve, né, o Legends antigamente, e eu não sei se você também tem essa impressão, mas Star Wars, quando ele tinha o Legends, né, ali no início dos anos 2000, até antes,
ficava meio que subentendido o que era ou não canon, e muita gente até fala, isso era uma bagunça antes da Disney, né, canonizar e separar o Legends, mas não, muita gente assim, era legal você ver algumas mídias e pensar, caramba, será que isso é canon, será que isso não é? Ou eu lembro que tinha gente que jogava The Force Unleashed e realmente acreditava que aquilo era canon, só que se você fosse realmente fã ali, você percebia que aquilo não era, né, não tinha como, era muito exagerado, só que era legal, sabe, você não olha pro The Force Unleashed e fala, nossa, que ruim, nada a ver. Tipo, não, você vê ali como uma expansão. E até muita gente guarda com carinho, né, o personagem porque gostava dele. Isso era legal, então assim, os Legends, eles agregam muito pra Star Wars, mesmo sendo Legends, entende? Diferente do que um reboot, por exemplo, que já ia acabar, pegar e construir tudo do zero, eu acho que não ia ser bom. Na verdade ia ser fatal pra enterrar Star Wars. E eu preciso então aqui encerrar esse último tópico dizendo pra você que ama Star Wars, assim como eu, ou já amou, ou que gosta, né? Se você acha que Star Wars ainda vai ser bom, que Star Wars tem chance de melhorar, porque assim, cara, a gente basicamente descemos a régua ali no que era um Star Wars, a gente tem ali um reboot que não dá pra acontecer, que vai matar a franquia, e a gente tem ali uma trilogia que não vai ser apagada, né, e infelizmente tudo que a gente tá construindo ali, tudo que a Disney, aliás, tá construindo, vai levar àquela trilogia que a gente já sabe, né. Então Star Wars, por mais que acerte, né, fazendo um filme legal ali, uma série legal, ele não vai mais bater ali como uma franquia absurda, né, do que era antes. Então a tendência é que a gente tá caminhando pra baixo agora com a franquia, infelizmente. Então essa é a opinião que eu tenho, né, eu fico triste porque assim, eu não queria encerrar esse vídeo, apesar de estar sendo honesto ali, tenho muito o que pensar assim sobre a franquia, né, do que vai ser bom, o que não vai, até porque como eu falei, a gente já chegou ali num patamar onde a tendência ela é só cair agora. E é triste pra mim, que sou fã de Star Wars, eu vou continuar amando a franquia, cara, eu amo essa franquia, eu espero consumir mais jogos, por exemplo, de Star Wars. Esse tipo de mídia, assim, os desenhos eu gosto muito de acompanhar, mas assim, eu entendo que hoje em dia Star Wars chegou num ponto que não dá. Eu acho que o que dá pra fazer com a franquia, pra ser bem honesto ali no máximo, é a gente pegar e jogar o universo lá pra frente, muito pra frente mesmo, tipo um The Old Republic da vida, ou algo totalmente novo, só assim, e olhe lá, né, porque é a Disney que tá fazendo, então sempre vai ter aquela insegurança e, como falei, a gente não vai ter mais um grande público como era antes, sabe? Mas é isso, eu tô finalizando então esse vídeo, eu agradeço você que assistiu, esse canal aqui não tem nada a ver com esse tipo de vídeo, é um canal que eu criei pra fazer live, mas eu queria deixar os meus 10 centavos aqui de quem ama a franquia, queria ouvir o debate de vocês, já que muito se fala hoje, né, sobre o fim de Star Wars, por conta do Mandalorian e Grogu aí que deu uma flopada. Então é isso, rapaziada, obrigado por assistir, até a próxima aí, espero que vocês colhem na live, tamo junto!